Então, boa tarde agora oficialmente a todos, muito bem-vindo. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, familiares, amigos, parentes, né? Estamos em casa e vamos nos cuidar bastante. E esse formato é o que mais nos consegue manter aí. A gente manter a saúde, o distanciamento e o conhecimento, né? Pois bem, ainda falando sobre a regra de 3, vocês devem estar vendo a minha tela agora, tá? Eu vou colocar minha caneta em ação. Ponteiro, caneta, muito bem. Então, eu peguei os exercícios daquelas 3 apostilas que estão lá vinculadas à aula 7 na plataforma lá de material, né? A P1, P2, P3, né? 3 apostilas diferentes que têm basicamente o mesmo conteúdo, tá? A qualquer momento que quiserem, por gentileza, interrompam, perguntem, quiser abrir câmera, abrir microfone, fiquem à vontade, tá? A aula aqui é para vocês, então não tenho medo de perguntar. Ah, mas eu acho que ninguém vai passar vergonha, tá? Ninguém sabe tudo, eu também não sei tudo, estou aprendendo também com vocês, eu sempre falo isso, né? Muito bom. Então, alguns exercícios, né? Esse da regra de 3 simples, né? Tá lá no arquivinho do PDF P1, né? Bem-vinda, Luana. E antes que eu me esqueça, apesar de ter a chamada eletrônica no Meet, né, que a gente já faz para fazer a conferência da presença, eu peço que vocês digitem seu nome, agora que está gravando, fica registradinho lá, nome e turma, por gentileza, tá? Eu sei que é pessoal da qualidade, geralmente pessoal da tarde, mas se tiver alguém da manhã não tem problema, tá? Põe nome e turma no chat, alguém já digitou, mas eu não estava gravando, então não fica guardado, apenas para a gente ter a nossa estatística presencial, tá? Então, bem-vindo a todos novamente, e vamos falar um pouquinho da regrinha de 3, então, os exercícios que não estão feitos lá nessas apostilas, tá? Esse, por exemplo, da usina de 500 litros produz 500 litros de álcool com 6 mil quilos de cana, é o P1 que está na página 7, tá? Então, eu quero saber quantos litros de álcool serão produzidos com 15 mil. Então, eu tenho que lembrar daquelas questões, né, diretamente proporcional, quanto mais eu tenho, mais vou ter, né, quanto menos eu tiver, menor vai ser, ou menos eu vou ter também. Então, quanto mais, ou quanto menos, menos. É diretamente proporcional, certo? Quanto mais dinheiro eu tiro da carteira, quer dizer, menos minha carteira fica com dinheiro, é inversamente proporcional. Mas, quanto mais dinheiro eu tiro da carteira, mais dinheiro eu tenho fora da carteira, por exemplo. Então, eu tenho aí diretamente proporcional. Então, eu tenho que ler bem o título, porque às vezes não está exatamente descrito se ela é inversamente, se ela é diretamente proporcional, mas eu tenho uma ideia, né? Se eu estou produzindo alguma coisa e eu dependo de uma certa quantidade, e quanto mais quantidade eu tiver, maior vai ser minha produção. Então, eu tenho que, de repente, deixa eu colocar aqui no chat, ó, deixar ativo aqui, se alguém tiver alguma perguntinha também. Então, por exemplo, eu sei que aqui é diretamente proporcional, né? Por quê? Com 500 litros eu produzo 6 toneladas, né? Então, uma coisa importante de saber é das grandezas, eu colocar sempre as grandezas na mesma ordem, né? Então, com 500 litros eu faço 6 toneladas ou 6 mil quilos, como está no enunciado. Eu poderia reduzir a 6 toneladas aqui a 15 toneladas, né? Daria na mesma, certo? Desde que, devido à proporcionalidade, devido à minha troca, mantendo a grandeza, porém eu mantendo aí o tipo da minha grandeza, se é quilos, se é litros, se é hora, se é metros, quilômetros, né? Então, o importante é sempre o quê? Alinhar, né? Um de cada lado. Quando ela é diretamente proporcional, sempre vou fazer em cruz, né? Então, lembrando aqui que eu poderia, por exemplo, você imagine se eu quisesse simplificar só os 500 litros com os 6 mil, né? Se eu cortar 2 zeros aqui,
e eu cortar 2 zeros aqui, eu posso dizer que 5 litros de álcool fabricam 60 quilos de cana. Ok. E para fabricar 15 mil quilos, né? É a mesma coisa, eu deixaria meus 5 litros aqui com o 60. Só que 5 seria multiplicado aqui, né, pelos 15 mil, ou as 15 toneladas. Então, quando é diretamente proporcional, sempre eu faço a cruz direto. Quanto eu tiver, mais eu vou ter. Então, né, é uma coisa que significa o quê? Se eu colocar essa setinha que eu estou aumentando, mesmo ela vindo para baixo, né, vamos ter a noção que estou aumentando de 6 mil para 15 mil. Então, para que aumente, certamente essa aqui provavelmente eu vou ter que aumentar. Meus litros vai ter que aumentar para que minha quantidade em quilos, meu peso, né, vai aumentar. Eu queria lembrar da palavra metrologia, né, que é tudo que a gente mede. Seja litros, metros cúbicos, quilos, quilômetros, tempo, né? A gente está dentro da metrologia. Então, as setas estão para o mesmo lado, então significa que é diretamente. Se as setas ficarem invertidas, nós vamos ver um caso já já, e aí eu tenho que fazer, prestar atenção no que fazer antes. Então, o que eu faço aqui? 6 mil vezes x. Se eu quiser cortar todos esses zeros, 3 zeros do 6 mil e do 15 mil, também até poderia, mas não vamos fazer isso porque matematicamente poderíamos confundir. Vamos trabalhar com os números que a gente tem. A gente consegue rapidamente, né, fazer essas transações, né? Então, lembrando aqui, por exemplo, que multiplicando em cruz, eu tenho 6.000x igual, né? Lembra do razão e proporção, né? A sobre B igual C sobre D, né? E as extremidades, né? A vezes B igual C vezes D. É igual, a igualdade, a multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios. 500 vezes 15 mil. No caso, eu sei que o 6 mil vai dividir o 15 mil, por isso que eu falei aqui, vamos cortar esses zeros todos aqui, poderíamos, né? Foi o que a gente fez aqui, ó, os zeros do 6 mil contra os zeros do 15 mil. Porque eu sei que esse 6 mil iria vir dividindo apenas para facilitar a nossa conta. 15 vezes 500, né, 7.500. E o 6x prevaleceu, que era o 6.000x, né? X fica isolado, 6 está multiplicando, né, ele vai, dividindo. Divisão final, eu tenho 1.250 litros, certo? Então, para que eu fabrique, chegar a 1.250 litros de álcool, eu conseguiria fabricar com 15 mil quilos, ou 15 toneladas, né, de cana, certo? Diretamente proporcional, aí é bem tranquilo, né? Imagina assim, estou andando, né, e se eu andar, não importa a velocidade, mas estou andando, se eu andar por 1 hora naquela mesma velocidade, eu vou andar um espaço de metros. E se eu andar por 2 horas, provavelmente eu ando o dobro do espaço de metros, né? Diretamente proporcional. Quanto mais andar, mais longe eu vou. Quanto mais, né? Ou quanto menos, menos. É diretamente proporcional também. E numa conta de residência, consta um consumo de 25,6 metros cúbicos, né? E aqui, 1 metro cúbico está designado que ele tem 1.000 litros, né? Isso já é na metrologia, já é uma proporcionalidade direta, né? De 1 metro cúbico ser 1.000 litros. Só que aqui, para mim, o L devia ser notação científica, o L de litros deveria ser maiúsculo, né? Porque o ml é o M minúsculo e o L maiúsculo, notação científica, BNT. Em relatórios, tudo mais, é assim que a gente usa. Então, alguns livros estão, talvez seja antigo também, né? Enfim, quando eu tenho uma proporcionalidade para 1, eu quero saber quantos litros foram usados nessa residência. Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, né? Aqui fica simples, basta eu multiplicar, né? Mas, então, também diretamente proporcional, né? Metro cúbico equivale a 1.000 litros. Metro cúbico com metro cúbico, litro com litro. Lembra das grandezas ficarem alinhadas. Isso facilita bastante, tá? Olá, seu Cauê, bem-vindo.
E então, o que a gente faz? Multiplicação em cruz. Só que 1x. Ficaria x, né? 1 aqui, ó. Não muda nada, né? Acho que o Cauê entrou errado, porque ele é de outra turma. Mas, enfim, ele vai se encontrar na aula. E eu tenho 25,6 metros cúbicos vezes 1.000. 25.600 litros. Aqui uma regrinha bem tranquila, né? Qualquer número que fosse embaixo eu multiplicaria por 1.000, sabendo que eu tenho que 1 m³ na metrologia tem a sua conversão em 1.000 litros, né? Uma caixa d'água, geralmente uma caixa d'água, ela tem 1.000 litros, né? Ela cabe 1 m³, né? É o que a Sabesp mede nosso consumo, né? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Olá, Gabriele, boa tarde. Para quem entrou depois, eu peço que coloque o nome, por gentileza, no chat, nome e turma, só para contabilizarmos aí a... Então, vamos continuando aqui. O chat aberto. Lembrando, estou executando exercícios das apostilas que não estão resolvidos, tá? Olá, Ingrid. Então, nesse caso aqui, ó, uma regra de 3 simples também, tá? Está na apostila P1, na página 10. Aquelas 3 apostilinhas que estão na plataforma lá da aula 7, tá? Depois eu mostro da aula 8 os exercícios. Aqui a documentação da aula 8, que eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã aí para a plataforma para vocês. Aí vou mostrar depois as atividades que eu estou pedindo lá, tá? Em uma panificadora são produzidos 90 pães de 50 gramas cada um. Caso queira produzir pães com 45 gramas, quantos pães serão produzidos? Bom, então eu produzo 90 pães de 50 gramas cada um. E eu vou, na verdade, quero saber quantos pães eu produzo se fosse cada um 45 gramas. Nesse caso, eu estou vendo que é inversamente proporcional. Porque só porque eu estou diminuindo, eu tenho que ter em conta que a informação que eu não tenho, mesmo não tendo, ela se mantém, né? Se com esses 90 pães eu estou fazendo 50 gramas cada pãozinho, imagine se eu diminuir, para não sobrar material, provavelmente meu número de pães vai aumentar. Eu não estou falando em quanto material eu estou usando, mas esses 90 de 50 gramas, eu vou produzir X de 45 gramas. Na verdade, o que eu falei, eu estaria escrito aqui, né? Nesse caso, o que acontece? Aqui, existe de 45 para 50, a setinha vai para cima, né? Ou, nesse caso, eu estou aqui a um aumento, né? Se eu aumento aqui, ele deveria haver uma diminuição aqui. Na verdade, ou não diminuição, né? Desculpa, um aumento. Aqui, a setinha para baixo também significa que vai aumentar. Ou interpretar aqui a seta para baixo desse lado, né? Eu estaria diminuindo a quantidade, mas para a seta para cima eu não estaria aumentando a quantidade, né? Eu estou indo do maior para o menor ou do maior para o menor. Então, eu estou partindo dessa informação que 90 pães faço 90 com 50 gramas cada um. Olá, Sabrina. Então, o que acontece? Esquece essa setinha aqui, depois eu apago ela. Eu estou aumentando aqui, significa que vai aumentar minha quantidade de pães. Por quê? Não vai sobrar material. Se cada pãozinho desses 90 eu estou guardando 5 gramas dele, imagine que algum pão a mais vai dar, né? Então, se eu quiser aplicar inversamente proporcional à regra de 3, ou eu saio multiplicando a igualdade diretamente de cima, 90 vezes 50 igual a x vezes 45, ou eu inverto para que, lembrando, as grandezas ficam alinhadas, gramas e pães, né? Olha, eu fiz o par 90 com 45 aqui para multiplicação em cruz. Ou eu faço diretamente, quando eu chego na conclusão que é inverso, porque o mesmo material, eu diminui meu pão, vai ter que dar mais pão.
Então, eu faço x vezes 45, né? Que, na verdade, é o x vezes 45, igual 90 vezes 50, ou 90 vezes 50. E, da mesma forma, eu também poderia aqui, se eu dividir aqui por 45, fica 1, e se eu dividir aqui por 45, ficam 2, né? Mas, enfim, se eu não fizer isso, 90 vezes 50, 4.500. 45x igual a 4.500, isolo x, 45 dividido, 4.500 dividido por 45, vou fazer 100 pães, ou seja, vai aumentar a quantidade de pães. 2 vezes 50 dá 100, né? X igual a 100 também aqui, né? Aqui também a gente resolve também rapidamente. Então, você imagina que em 90 pães, se eu tirar 5 gramas de 90 pães, né? O que vai acontecer? Se eu multiplicar, eu vou ter 450 gramas, né? Sobrando. 5 gramas vezes 90 pães, né? Dá 450 gramas, né? E 450 gramas dividido por 45 gramas, eu vou ter 10 pãezinhos a mais, ou seja, de 90 para 100, né? Inversamente proporcional, mas eu consegui achar a correlação. Então, o importante é eu tentar interpretar com a informação que eu tenho, considerar o que eu não tenho que está estável. Eu não mexo na que eu não tenho, me preocupo com a informação que eu tenho. Então, eu estou fabricando um pão menor, mais leve. Então, a tendência é que o mesmo material renda mais. Se eu fabricar um pão maior, mais pesado, no mesmo material que eu tenho, vai render menos. Então, eu vou fabricar um pão maior, mais material, menos quantidade. E aí, inversamente proporcional. Certo? Perguntas? Alguma dúvida até aqui? Fique à vontade para abrir o microfone, a câmera, para poder se manifestar. Tá? Então, continuando, regra de 3 simples, né? A mesma forma que eu tenho 5 professores que gastam, despendem 12 dias para corrigir provas de um vestibular. Então, imagine inúmeras provas. Eu aqui não estou nem falando em quantidade de provas, né? Estou falando que 5 professores dá conta em 12 dias de todas as provas. Eu quero saber, na mesma proporção, se eu tiver, quantos dias vão levar se eu colocar 30 professores para corrigir as provas. A informação que eu não tenho, quantidade de prova, eu considero a mesma. Eu não vou mudar a quantidade de prova, mas, enfim, professores, olha que interessante, de 5 para... Se eu estou aumentando o professor para corrigir prova, o que vai acontecer? Num determinado período de dia, se eu aumentei professor, a tendência é que diminua esse prazo, certo? Então, eu vou ter uma inversamente proporcional. Quanto mais professor tiver, menos dias eu vou levar para corrigir a prova. Quantidade é a mesma, não me preocupo. E a inversamente proporcional dá para se fazer de cabeça, né? Ó, 5 para 30 são 6 vezes 5, 30. Se é inversamente proporcional, eu divido 12 por 6, vai dar 2. Ó, já dei a resposta de antemão, né? Lembrando dos vestibulares aí do Enem, né? Que cai questões como essa, inclusive, né? Que a gente tem 3 minutos e 20 segundos para resolver cada questão, em média no Enem, né? 90 questões, 5 horas para se resolver 90 questões. Quando tem a redação, tem meia hora a mais, 5 horas e meia, né? Mas quando não tem a redação, todas as questões têm 3 minutos e 20 segundos. Imagine que aí, em 30 segundos a gente consegue resolver. Então, eu ganho tempo para resolver uma questão mais complexa, né? Sem precisar fazer as contas. Mas, enfim, vamos fazer as contas, né? Se 5 professores levam 12 dias, quanto leva 30 professores? Então, eu estou passando de 5 para 30. Mesmo a seta para baixo, não importa, eu estou aumentando os professores de 5 para 30. O importante é localizar essa seta, o que vai acontecer? Vai acontecer que os dias, se eu aumentei professor, a ideia é que os dias seja menor. Então, é do menor para o maior. O que acontece? As setas estão invertidas. Se as setas estão invertidas, ou eu multiplico a igualdade 5 vezes 12 é igual a 30 vezes x, ou eu inverto, lembrando, mantendo as grandezas, cada qual na sua coluna, né? E aí eu inverto, né?
o 5 com 12 ficou em cruz, e aí eu multiplico 5 vezes 12 e o 30x. Da mesma forma, 30x igual 5 vezes 12. Ou 5 vezes 12, 30x, né, inversamente, porque aqui as setas vão ficar iguais, né, do menor para o maior. Se a ideia, a minha quantidade de dias vai reduzir, porque eu aumentei professor, né, a minha percepção foi assim, se eu tiver muito professor, o tempo da entrega do que ele precisa fazer vai diminuir. Então, simplesmente lembra que eu tinha falado 2, né, 6 vezes 5, 30, 12 dividido pelo esse mesmo 6, porque inversamente, né, um para baixo, um para cima, né, daria 2, né, 5 vezes 12, 60, 30x igual a 60, x é igual, 30 está multiplicando, vai dividindo, 30 por 60 dá 2 dias de resultado, certo? E a gente consegue resolver no visual se tivermos um pouco mais aí e os números, claro, né, os números têm que ajudar um pouco, é que às vezes se tiver números quebrados, números maiores, às vezes não cooperam, né, mas determinados, essas são questões, inclusive, que caíram em provas, em vestibulares, que estão nessas apostilas, né, e lembrando, esses são exercícios não resolvidos na apostila que eu estou resolvendo aqui para poder tirar dúvidas de vocês quanto à regra de 3 simples e composta, diretamente e inversamente proporcional, tá? Então, essa regra de 3 simples está na apostila 2, esse está na página 10, e o seguinte está na P2, na página 12. Então, aqui fica tranquilo, né? Ó, eu tenho um aqui, ó, dá para fazer também quase que direto, né? Inclusive, esse aqui acho que vem com alternativas lá na apostila, né? Mas, ó, se eu tenho uma quantidade para 1 litro, imagine vocês, eu tenho 300 quilômetros com 20 litros. Se eu tiver mais litros, eu ando mais quilômetros. Menos quilômetros vão consumir menos litros. Menos com menos ou mais com mais. Então, ela é diretamente proporcional, certo? Mas, imagina que eu quero saber quanto o automóvel percorre com litros. Essa continha que a gente faz de consumo, né? Nossa, eu enchi meu tanque, deu 20 litros, andei 300 quilômetros. Quanto meu carro fez por litro? 300 dividido por 20. Aí a gente já sabe que vai dar 15, né? Aqui, ó. Mas vamos fazer a continha, né? Se 300 quilômetros eu preciso de 20 litros, para 1 litro, quanto o meu carro vai fazer com 1 litro? Olha, eu estou diminuindo aqui, né? De 20 para 1. Menos litros, menos quilômetros. Aqui, ó, as setas estão para o mesmo lado. Se estão para o mesmo lado, né? Ambas para baixo ou para cima, multiplicação direta em cruz. 20 vezes x igual a 300. Voltamos aqui para cima, né? 20 vezes x igual a 1 vezes 300, né? Não precisaria nem colocar 1, mas para ficar ilustrado, né? 20x igual a 300. 20 está multiplicando, ele vai dividindo, né? X igual a 300 dividido por 20, 15 quilômetros. Quando a gente tem, ó, alguma grandeza que vai para 1, né? 1 metro cúbico, 1 litro, 1 metro, né? Os outros números ficam muito fáceis, geralmente é um dividir um pelo outro, é a nossa regra de 3, bate pronto ali, né? Mas na dúvida a gente pode montar aqui a forma, o formato visual, né? Gráfico, né? Sem problema, Sabrina, bem-vinda. Eu falo isso mesmo, quem puder participar de manhã, se vier via tarde, ok, vice-versa, né? Importante é, se puder vir, venha, não importa o horário. Se quiser vir nos 2 horários também, o conteúdo é o mesmo, né? Mas fiquem à vontade, tá? Põe seu nome e turma lá, se você já não colocou no chat, só para ficar registrado, mas tá ótimo, bem-vinda. Isso serve para todos os colegas, tá? Fiquem à vontade aí de estarem Opa, tudo bem, Leonardo? Sem problemas. Estamos aqui. Coloca nome e turma no chat, só para ficar registradinho aí, tá? Então, vamos para a próxima questão aqui. Esse é também da apostilinha 2, aí, da aula 7, né? Está na página 12, sobre da empresa, né? A empresa, ela fabrica um item, certo? Uma unidade de um item A. Então, ela emprega 36 funcionários e o tempo de produção desse item A são 50 horas. E
ela quer saber, alguém quer saber, né? Se eu empregar 40 funcionários, a produção desse mesmo item A. Aqui está bem claro, né? Que eu estou aumentando minha carga de funcionário para a produção de um item A. Tenho 36 empenhados nesse item, 50 horas. A ideia é que aumente o quadro de funcionários e tente diminuir o quê? As horas de fabricação desse mesmo item. Aqui ele foi muito claro que é um único item, né? Então, inclusive deu aqui algumas alternativas de 41, 42, 44, 45 ou 46 horas, né? E aí o que ele é? Inversamente também, né? Inversamente. Falei também, mas inversamente em relação aos outros, inversamente, não a questão anterior do automóvel, né? A ideia é que eu tenha mais funcionário e diminua o tempo de fabricação. Então, se 36 funcionários levam 50 horas para esse item, 40 funcionários eu vou levar um certo tempo. Estou o quê? Embora a seta para baixo, estou aumentando meus funcionários de 36 para 40. E a ideia é que a quantidade de horas seja menor, né? Então, a seta vai ser para cima. Por quê? A expectativa aqui é que eu ganhe tempo, né? Mais funcionários, menos tempo. Lembra? Mais, menos ou menos ou mais. Para que as setas fiquem em igualdade, ou eu inverto, ou eu faço diretamente os extremos pela minha própria, como já está invertido entre um e outro, 36 vezes 50 igual 40 vezes x. Ou eu inverto para que 36 para 40 fica assim, né? E aqui o x, como tende a ser menor, as setas para o mesmo lado, aí eu tenho que fazer em cruz, que é a mesma coisa, né? 40x igual 36 vezes 50. Eu poderia aqui também, né, dividir por 10, 50 e 40, né, fazer alguma coisa para já reduzir minha conta. Aí fique à vontade o conforto de cada um, tá? Mas 50 vezes 36 é 1.800, né? Boa essa calculadora do PowerPoint, já me dá resultados, né? Isolo X, vai dividindo 40, né? Posso também, ó, corto, zeros inteiros, né? 180 por 4, eu vou ter 45 horas, ó, a alternativa está aqui, ó, 45 horas, ou seja, 45 horas, né, é menor, né, 45, 45 horas para 50, seta para baixo. É isso que a gente consegue até confrontar esse resultado com o que desenhamos aqui, esperando, né, entendendo o enunciado. Ele não vai falar que às vezes é diretamente ou inversamente, né, eu vou ter uma lógica aqui que eu vou falar assim, mais funcionários, eu vou demorar menos tempo. Saber se vale a pena para a empresa também, né? Porque eu estou aumentando em mais de 10% os funcionários, de 36 para 40, e estou ganhando 10%, né? De 50 horas para 45. Custo de funcionário, preciso saber se esse item tem demanda, tudo mais. Aí são tomadas de decisão em função, até em cima de uma regra de 3, né? Será que aumentar o funcionário, o quadro, eu vou me beneficiar na fabricação do item? De repente, essas 5 horas que eu estou ganhando, eu consigo vender mais, vou ter um lucro maior, né? E aí a gente consegue tomar decisão em cima de alguns números, né? Com 3 números eu saber se vai valer a pena ou não. E aqui eu tenho agora da P2 na página 5, né? Eu tenho 45 trabalhadores que constroem 36 quilômetros de estrada. Se eu tiver 52, quantos quilômetros de estrada por mês? Então, o que acontece aqui? Eu tenho X trabalhadores que constroem quilômetros de estrada num tempo. Olha, o tempo é o mesmo, por mês. Então, isso aqui não me interessa muito. Mas 45, se eu aumentar os meus trabalhadores, eu vou aumentar os meus quilômetros de estrada. É o esperado, né? E quanto que vai dar essa brincadeira? Então, eu já sei que se eu aumento o trabalhador, aumenta o quilômetro de estrada. Diferentemente da velocidade, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu vou chegar no lugar. E quanto menor a velocidade, mais tempo eu vou, que é inversamente proporcional. Agora,
Estou andando. Quanto mais tempo andar, mais longe vou, né? É mais ou menos. Aqui é diretamente proporcional, tá? 45 trabalhadores, 36 quilômetros. Quanto seria 52? Aqui é simples, né? Aqui é só fazer o cruzamento aqui. 45x igual 36 vezes 52. Poderia, né? Dividir 45 por 9 dá 5, 36 por 9 dá 4, 4 vezes 52, né? Diminuiria meus números? Diminuiria, mas aí vai do conforto de cada um, tá? De poder aí fazer as contas com, sem calculadora, né? Quando está no vestibular Enem, calculadora, relógio de pulso, nem pensar, né? 45 está multiplicando x, vai dividindo. Essa divisão vai dar um resultado de 41,6. Temos aqui a alternativa D, ó. Por quê? Estou aumentando, mesmo a seta para baixo, estou aumentando. A ideia é que, então, aqui, ó, quando as duas setas estão em mesmo lado, eu sempre faço em cruz. Se as setas estiverem em lados opostos, né, na simples, o que eu faço? Eu faço em paralelo a igualdade, que eu chamo dos meus extremos, né? A sobre B igual C sobre D. A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, né? Lembrando da regrinha da proporção. E uma composta que está na apostila 2, página 17, tenho 6 impressoras produzindo 1000 panfletos em 40 minutos. Vamos colocar aqui, 6 impressoras, 1000 panfletos, 40 minutos. Agora é uma composta, né? Ai, meu Deus, o que fazer? A pergunta é, quanto tempo dessas impressoras produziriam 3 delas, né? Supondo que todas são iguais. Está dizendo aqui, ó, são iguais. Então, vamos nos preocupar. Aqui é uma estimativa, então eu tenho 3 delas produzindo 2.000 desses panfletos, né? Então a ideia é que eu tenha 3 produzindo 2.000 panfletos, quanto tempo vai levar? E aqui eu também posso fazer as setinhas, me direcionando, né? E depois eu tenho uma outra forma também, nesse probleminha tem outra forma que a gente consegue resolver também olhando para ele, tá? Mas vamos fazer o método tradicional. Então, aqui o que acontece? 3 para 6 está aumentando para cima, né? 1000 para 2000 está aumentando para baixo. Ó, já tem divergência aqui. A ideia é que eu estou aumentando meus panfletos, né, com um número menor de impressora. Talvez o que eu espero aqui que, pelo meu enunciado, eu vou demorar bem mais tempo, né? Porque eu estou dobrando o meu panfleto e estou cortando pela metade as minhas impressoras. Então, o que acontece aqui? Essa seta vem para baixo. Isso me ajuda a montar toda a minha estruturinha aqui da regrinha de 3 composta, conforme vocês viram aí nas explicações lá da professora e das apostilas, né? A gente vai começar com esse caso aqui da igualdade. Eu posso usar o 40 sobre x. Aí eu ponho o igual, setas aqui estão iguais, né? Igual a 1000 sobre 2000 multiplicado, aqui eu inverto, a 3 sobre 6. Então, ó, 40 sobre x igual 1000 sobre 2000, pode ver, a seta aqui está para baixo, a seta aqui continua, e aqui eu inverti 3 sobre 6 também, para a seta ficar tudo do mesmo lado, né? E aqui eu posso simplificar para ajudar, né? Fica 1 sobre 2 vezes 3 sobre 6. Com a igualdade, 3 vezes 1, 3, 6 vezes 2, 12. Aqui eu não tenho o A sobre B, e não tenho C e D, C sobre D. Opa. E se eu multiplicar em cruz aqui, o que vai acontecer? Multiplicação dos extremos, a igualdade da multiplicação dos meios, né? 40 vezes 12 é igual a 3 vezes x. Ou 3x igual a 40 vezes 12. Né? Eu posso tirar o 3 daqui para 1, 12 por 3 dá 4, né? 4 vezes 40, ou
12 vezes 40, 480, o 3 está multiplicando, vai dividindo. 40 vezes 4 é a mesma coisa, 160 minutos. Olha quanto tempo foi, né? E aí eu tenho um outro formatinho de resolver também essa parte composta, nessa situação que os números favorecem. Então a gente tem que ver o que o número favorece, né? Eu vou apagar essa parte aqui para refazer, para a gente poder entender, tá? Imaginem vocês, então, que eu tenho esse cenário aqui, esse é o meu cenário. Não fiz nenhuma conta ainda. Então imagine aqui, se eu cortar 6 para 3, eu dividir por 2, cortar o 1.000 dividindo por 2 também, sobra 500, né? Então, 3 impressoras imprimiria 500 panfletos em 40 minutos, porque eu reduzi a minha quantidade pela metade, aqui pela metade também. Eu não posso cortar os 3, eu cortei 2 itens. Imaginem vocês, 500 para 2.000 dá quanto? 4 vezes, né? 40 vezes 4 vai dar 1.160 aqui, ó. Nesse caso aqui, os números favoreceram, né? Aí eu poder simplificar, deixar essa base igual, e aqui acaba que seria quase uma regra de 3 simples, né? Porque eu dividi por 2 aqui e por 2 aqui, ficou 500 e 2.000. E se eu aplicar a regra de 3, né? 500 vezes x igual a 40 vezes 2.000, corto os zeros desnecessários, aí na simplificação eu vou ter um resultado de 160 também, nessa questão. Que eu vou ter aí, corta os dois zeros, 20, 40 vezes 20, 800, dividido por 5, né? 160 vezes 5 dá 800 também, tá? E eu consigo também essa resolução em minutos. Perguntas? A composta é um pouco mais chatinha, mas se eu tiver em mente que eu também uso as setas e na hora de eu montar aqui, eu colocar as setas na ordem, todas iguais, e fazer a igualdade, o x fica da igualdade. Podia ser x sobre 40, só que 2.000 sobre 1.000 e 6 sobre 3. Toda a ordem ficaria inversa, igualmente, daria o mesmo resultado, tá? Não teria problema algum. Desde que as setas fiquem sempre alinhadas, tá? Alguma pergunta? Tranquilo, vamos aqui para... Então, agora temos uma outra composta. Interessante que esse exercício está na apostila 2 e na 3, né? Na 2 ele está na página 19 e na 3 ele está na página 13. O mesmo exercício em duas apostilas diferentes. Apostila anterior, tínhamos o exercício anterior, tínhamos uma setinha invertida, né? Quanto mais, menos impressoras, né? Eu tenho mais panfletos e mais tempo, né? Então aqui eu tenho 2 bois, e durante 8 dias, eles consomem 2.420 quilos de ração. Então, vamos lá, eu tenho 2 bois, quantidade 2.420 e 8 dias. Ração eu não coloquei quilo lá, mas para não poluir muito, né? Se quiser terminar só a ração aqui mesmo, mas é em quilos, tá? Eu não mudei aqui as nossas grandezas. A ideia é que se mais 2 bois forem comprados, quantos quilos de ração serão necessários para alimentá-los durante 12 dias? Então imagine que eu aumentei minha quantidade de bois, estou aumentando a minha quantidade de dias. Talvez o que vai acontecer aqui? Vai aumentar a minha quantidade de ração, né? Eu preciso de ração para mais dias, para mais bois. As setas estão todas no mesmo lugar. Então, primeiramente, eu já isolo esse carinha aqui, ó, 2.420 sobre x, igual. Pego 2 sobre 4 vezes 8 sobre 12. 2.420 sobre x igual. Deixa eu apagar o círculo ali para não ficar poluído para vocês. 2 sobre 4 vezes 8 sobre 12.
E eu já posso fazer algumas coisas aqui, né? Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 6, né? Divide por 4 dá 2, divide por 4 dá 1, ó, divide por 2 dá 1, 1 terço. Ficaria x vezes 1, 2.420 vezes 3, nessa simplificação, né? Que já vimos simplificar as frações, né? Mas eu fiz 2 vezes 8, 16, 4 vezes 12, 48, dá na mesma. Aí faço também, ó, curioso, aqui 16x igual a 48 vezes 2.420. É a mesma coisa que eu multiplicasse o 3 por 2.420, né? Dividir por 16 aqui, na verdade, deu 1, e dividir por 16 aqui deu 3. É o meu 1 terço veio parar aqui, ó. Né? 1 está aqui, o 3 está aqui. O que 3 vezes 2.420 é 7.260 quilos, 7.260 quilos para alimentar os 4 bois para 12 dias. Pode ver que a seta já estava no mesmo lugar, não precisa inverter ninguém. Aí vai da concepção do que eu tenho escrito, né? Está tudo aumentando, e aí na minha montagem eu tenho que ter uma pequena atenção, tá? Então aqui, deixa eu ver quanto tempo estamos de aula útil, que eu startei o cronômetro, 43 minutos, que maravilha. Eu vou mostrar então para vocês alguma pergunta aqui das regrinhas de 3, porque aqui a gente acaba os exercícios não resolvidos das apostilinhas que eu liberei para vocês lá na plataforma, tá? Eu vou parar aqui e vou colocar então o que vai ser da atividade que eu vou liberar dessa semana para vocês. Tá, deixa eu compartilhar aqui a minha outra tela, Muito bem. Que o exercício que eu vou estar liberando entre hoje e amanhã, a gravação dessa aula, tá? E a atividade que vocês vão fazer essa semana. Tá com múltipla escolha, tá? Pronto, você já deve estar enxergando. Tá em múltipla escolha, vamos combinar aqui para que não chutem a alternativa, tá? Não chutem, tá? Façam os cálculos, tentem fazer os cálculos. Tem regra de 3 simples, composta, diretamente proporcional, inversamente proporcional, tá? Então, uma regrinha aqui para a nossa brincadeira da atividade da semana, né? 2 questões incorretas anulam uma correta. Para a gente tentar motivar a calcular, tá bom? A gente sabe aqui que a gente não está penalizando, mas estamos querendo incentivar, tá bom? Então, eu tenho aqui a linha de produção, funcionário monta 13 caixas, agência bancária, Tiago possui 5 vezes a idade de Gustavo, regrinhas de 3 simples e composta, resultados duplos, né? A máquina tem vazão de 400 ml por segundo, geralmente as unidades aqui, na metrologia já está tudo equiparado, acho que não tem que converter nada, ó, milímetros com milímetros, né? Aqui a altura da vela, o aluno escreveu uma tarefa de casa em números inteiros de 1 a 200, quantos algarismos 9 terá esse... Então, são cálculos tranquilos, nada do que a gente não tenha visto aqui, né? Eu peguei também isso aqui de uma outra apostila, né? E eu copiei a figura. Também são 6 questõezinhas simples para vocês, tá? E eu vou estar liberando entre hoje e amanhã para que fique para essa semana, né? Da atividade dessa semana, completando aí as regrinhas de 3 simples, composta, diretamente, inversamente proporcional, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, seja dessa atividade de hoje, alguma atividade passada, alguma dúvida que queiram, né? Fiquem à vontade. Deixa eu trazer a tela de volta, assim, escolhendo para cima. Pronto. Eu estava usando para poder ter acesso ao chat separadamente lá. E aí, pessoal, o que me dizem? A gente já está quase no finalmente aqui, são 9 minutos para as 16 horas. Por mim, tudo bem, professor. Tudo tranquilo? Então, estamos 46 minutos e meio de aula.
Então, eu queria estar passando esses exercícios, a resolução deles, dos não efetuados, né, dessas apostilinhas, acho que, e aí eu vou estar disponibilizando essa aula gravada aí para todo o pessoal da qualidade, tá? Eu vou parar aqui a gravação, então, para finalização, agradecendo a presença de todos aqui, que tenham uma semana tranquila e continuem todos se cuidando, tá? Estou interrompendo aqui ó, a gravação. Se alguém tiver uma pergunta, eu vou ficar aqui mais um pouco. Fiquem à vontade.